Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui conversar agora, começar mais uma live. E aqui eu voltei aqui ao mezanino, onde eu gravava minhas primeiras lives aqui para bater um papo com vocês hoje, com esse a luz acabou aqui. E a gente vai bater um papo essa noite sobre um tema muito sério, um tema realmente muito importante, que é o assédio sexual no trabalho. E eu vou conversar com uma jovem professora, Daniela Crepaldi, que tem atuado muito aí na área do TRT da segunda região, São Paulo, e que tem uma grande preocupação também sobre esse tema. Ela vai entrar daqui a pouquinho, e enquanto ela está entrando, eu vou colocar aqui o tema, fixando como comentário. Sexo sexual no trabalho. Ok. E vamos ver aqui se ela já está aqui. Cadê ela? Ela já está aqui. Eu vou puxá-la para conversarmos aqui ao vivo. Aguardando. Deve entrar. Boa Olá, noite. Olá, como boa vai? noite. Tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo, Pamplona. E você? Tá aí, estamos realizando finalmente a nossa live. Eu sou homem de palavra. Eu Com disse, olha, certeza. vamos, muito bem, você me falou. E aí estava falando, a gente digo, vamos lá, combina com Martinha, que é meu anjo da guarda. Eu digo, olha, data que Martinha conseguir, a gente faz. Eu estou tendo essa disciplina de fazer, eu não recuso convites, eu só preciso programar tudo direitinho, né? Porque a gente está na ativa, voltamos às audiências telepresenciais, temos aí algumas mudanças, inclusive aqui no âmbito do meu TRT, então eu digo, olha, preciso, não quero, eu quero continuar dentro dessa minha filosofia de que quem não vive para servir, não serve para viver, poder aproveitar esse período de pandemia para poder esclarecer para as pessoas todas as dúvidas que temos, e aí ter a oportunidade disso. Olha, eu vou fazer uma live contigo. E hoje chegou finalmente o dia. Um prazer é meu. Você é uma nova amizade construída nesse período aí da pandemia. A gente mantém os contatos, tenho feito vários novos amigos e amigas nesse período. Espero que quando passar esse período pandêmico a gente possa se conhecer pessoalmente. Mas vamos bater um papo hoje sobre um tema muito importante. E eu aprendi nesse campo da netiqueta, das lives, né? Que a gente, no primeiro momento, o anfitrião, ele fica falando, porque aí o pessoal vai vendo que está ao vivo. E eu digo para todo mundo que entrar, olha, gente, que você quiser nos ajudar, clica aí no coraçãozinho, porque esse coraçãozinho muda o algoritmo, e aí as pessoas passam a ter mais visibilidade da live. E quem quiser mostrar ao vivo, é só encaminhar aqui nessa. Parece uma pipa, um triângulo, uma coisa assim. Clica aqui e manda ao vivo. E aí vamos ter essa oportunidade. Mas acho que eu já falei demais. E aí, senhoras e senhores, com vocês, a brilhante professora Daniela Crepaldi. Boa noite, minha amiga. Receba. Bem-vindo ao meu Instagram. Boa noite, boa noite. Eu agradeço demais, Rodolfo. Ah, faz tempo que a gente estava combinando essa live. Rodolfo, quando tiver um tempo. Falei com a Martinha, uma querida. Ela falou: pode deixar, vou arranjar um horário aqui na agenda, vai dar certo. E estou muito feliz, Rodolfo, estou muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que hoje eu converso com um dos maiores juristas do país. Estou extremamente honrada em poder fazer essa live com você. E digo que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento jurídico, e principalmente pela sua sensibilidade. Né? Óbvio, né, temos, né, você é um grande jurista, demonstra isso de forma brilhante, mas além disso, o que eu admiro muito é a sua sensibilidade, uma sensibilidade que além do papel de juiz, vem do seu papel de escritor, de poeta, e só um homem extremamente sensível faria uma tese de doutorado a respeito de assédio sexual, que, como sabemos, é algo que, embora possa, né,
tanto homem como mulher possa sofrer uma questão, né, de assédio sexual, a gente sabe que abarca muito mais o mundo feminino. Então, eu queria te agradecer e falar efetivamente que é uma honra. Muito obrigada por essa oportunidade, pela gente falar a respeito desse tema, que é um tema muito importante, um tema muito complexo e que é sempre atual pela nossa sociedade, né? Pelo que acontece, pelas coisas que acontecem na nossa sociedade, Rodolfo. E esse é um tema que eu me debrucei naquela época. Eu digo, esse ano eu completo 20 anos da defesa da minha tese de doutorado, né? Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu defendi em 97 sobre dano moral e a tese de doutorado sobre assédio sexual na relação de emprego em 2000. E eu achava interessante isso, porque era um mundo diferente, era um mundo que a gente não tinha acesso à internet. Eu fiquei imaginando que eu tive que imprimir cada uma das páginas da minha tese, encadernar, mandar pelo correio, lá para chegar na PUC. Era um mundo completamente diferente. Hoje a gente mandaria tudo pela internet, resolve isso lá, pede para um amigo resolver isso. E era um mundo, a pesquisa era em biblioteca, realmente. Eu tive que, para falar sobre assédio sexual, eu tive que pesquisar literalmente na biblioteca da OIT, né? E numa época, foi muito interessante compreender isso, porque era um mundo diferente de pesquisa bibliográfica específica, mas a gente via também o pessoal do escritório brasileiro da OIT distribuindo material, mandava pelo correio, era uma forma assim para diminuir custos, e realmente foi um período muito interessante, porque eu defendi o mestrado com 25 e o doutorado com 28 anos. E naquela época, né, as pessoas diziam, mas rapaz, você é um menino, né? E falando sobre esse tema, que é um tema, às vezes, mais afeto aos movimentos feministas ou ao pessoal do campo da tutela criminal, o que é que você está falando de assédio sexual na relação de emprego? Eu digo, talvez vocês me fazerem essa pergunta já seja um mote para eu explicar por que eu fui fazer tese de doutorado sobre isso. Porque era importante conscientizar de que aquilo era um problema. Porque naquela época, querida, nem tipo penal havia no Brasil. Quando as referências sobre o tema do assédio sexual vinham ainda do caso Clinton ou questões sobre o direito norte-americano em geral e em notícias no Brasil em um mundo diferente. E eu dizendo, gente, eu tive que abrir literalmente tópicos na parte inicial da minha tese justamente para mostrar que assédio sexual era um problema. Ou seja, independente de ser tipo penal ou não, e a gente vai falar sobre isso durante o decorrer aqui dessa live, só foi tipificado o mais visível, o mais dramático tipo, modalidade de assédio sexual, mas assédio sexual não se limita ao que está no tipo brasileiro, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões, mas a ideia de demonstrar que nós estamos ali como um problema sério e que tem origens desde em Casa Grande e Senzala, desde a ideia dos homens acharem que podem ser donos dos corpos das mulheres, porque essa é uma questão importantíssima para se entender, porque é claro que o assédio pode ser homoafetivo, homossexual, o assédio pode ser também de mulher em relação ao homem, mas sem sombra de dúvida as grandes vítimas do assédio sexual de forma milenar, né, são as mulheres. E esta ideia de alteridade, de respeito a quem é diferente de mim e de respeito à dor do outro, sempre foi uma base das minhas linhas de pesquisa. E, nesse ponto, que bom que você percebeu isso. E aí nós vamos participar. Sim, Rodolfo, e realmente nessa linha de pensamento que você está colocando, assim, né, como você expôs essa questão dessa necessidade, esse é um tema sempre atual. A gente viu a questão, por exemplo, do caso do João de Deus, né, não no âmbito do trabalho, mas geral. Então, é um caso que se repetiu por anos a fio,
e que permanecia ali no silêncio. Demorou tanto tempo que quando teve aquele grupo de mulheres, né, as denúncias começaram, chegaram a mais de 500 denúncias. Eu queria falar também a respeito de um outro caso que a gente teve recentemente, e eu falei para a pessoa que eu ia comentar nessa live, porque eu acho que a gente precisa demonstrar uma solidariedade e também demonstrar, olha, o tanto que é importante a gente falar, porque ocorre muito na nossa sociedade, que é o que aconteceu, por exemplo, há 2 semanas com a doutora Mariana Maduro, lá no Rio de Janeiro. Ela estava praticando yoga e foi filmada por duas pessoas, né, dois homens que no fim agrediram né, com conotação sexual e postaram o vídeo na internet. Então, de antemão, eu queria também deixar aqui consignado a minha solidariedade para a professora, ela é professora de Direito do Rio de Janeiro, a doutora Mariana Maduro. Extensiva de minha parte, eu inclusive registrei isso na postagem que ela fez, prestando a minha solidariedade também a ela. Por quê? Porque é isso, querida Daniela, me perdoe ter interrompido, imagina. É justamente essa mudança, a necessidade da mudança da mentalidade. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de determinadas coisas e pessoas vão dizer, não, isso é mimimi, isso na verdade, algo que está pensando no mais leve roçar das asas de uma borboleta. Não, é preciso compreender que é um problema. E aí foi interessante fazer essa ilação inicial, talvez até para a gente, começando a nossa live e falando um pouco sobre assédio sexual, é preciso, eu vou, na verdade, fazendo um spoiler, tá? Porque é algo que eu defendi na tese de doutorado há 20 anos. Né? E quando eu defendi, as pessoas disseram que eu era maluco. E é engraçado como o tempo muda, as coisas mudam, e de repente o que era maluco parece que é a base da compreensão hoje. É preciso entender que assédio sexual não é um problema trabalhista. Não é um problema exclusivamente trabalhista. Assédio sexual é algo que remonta talvez aos jus primanotes medieval, a ideia de se imaginar que você pode usar o corpo de outrem, né? O corpo de uma mulher como se fosse uma propriedade. Então essa noção é muito importante, porque isso não se limita ao ambiente laboral, trabalhista. Não, nós temos isso no meio eclesiástico, no meio hospitalar, no meio educacional. É preciso compreender. E isso eu vou fazer logo uma provocação, que foi uma das coisas que há 20 anos eu dizendo essas minhas afirmações peremptórias às vezes assustam. E eu dizia, assédio sexual não é só uma questão de poder. Pelo menos não é só uma questão de poder hierárquico. Porque Perfeito. essa é uma compreensão, porque a ideia de poder hierárquico é fundamental para compreender uma das modalidades do assédio sexual. Assédio sexual é uma questão de discriminação. É literalmente a verificação de achar que você pode ser melhor, mais qualificado, ou pode se valer do outro como se fosse um objeto. E isso a gente pode ver uma linha desde as próprias convenções da OIT sobre discriminação da mulher, para compreender efetivamente a profundidade dessa questão. É óbvio, é de uma verdade violante, que o assédio sexual calcado na noção hierárquica, na noção de poder hierárquico, na noção especificamente na relação de trabalho, é onde ela comporta, digamos assim, maior eletricidade social, onde ela gera, na verdade, maiores complexidades. Mas isto, e a sua introdução foi perfeita, Daniela, né? Justamente para mostrar isso. O caso da colega lá que estava fazendo yoga lá no meio da praça, isso é assédio. Pode não ser a previsão tipificada, mas isso se enquadra em violência sexual
numa perspectiva mais ampla de um conteúdo discriminatório. Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar a própria situação. Vamos lá que sejam dois rapazes fazendo exercícios e as moças fazendo os vídeos e os seus comentários. A gente precisa compreender que, às vezes, se elas postarem esses vídeos, as pessoas começam a achar, não, olha, legal, empoderado, talvez. Será mesmo? É preciso compreender que há um aspecto de discriminação, mesmo nessa situação, sem nenhum tipo de hierarquia entre eles. Então, é preciso compreender. A gente vou aprofundar na medida que você queira, né? Claro. Posso trazer esses elementos, mas foi muito oportuna a referência, nesse caso, à colega Mariana lá do Rio de Janeiro, que eu também ainda não conheço pessoalmente, mas já prestei a minha solidariedade e renovo neste momento. Sim. Rodolfo, perfeita a sua colocação. Para terminar o raciocínio só em relação a essa introdução, efetivamente, o que é a nossa sociedade, esse assédio sexual que a gente verifica no aspecto geral, ele se reflete no contrato de trabalho, né, no direito do trabalho. Por quê? Porque é a realidade do que nós temos. Né? E como você bem colocou, isso é algo histórico que vem desde o tempo dos senhores, né, que as escravas eram tratadas ali como um verdadeiro objeto. Mas eu achei perfeita a sua colocação também, né, e é um assunto, e é uma questão que a gente tem que, no direito do trabalho, estudar e se aprofundar, que acredito que seja de extrema importância, que você colocou em relação ao assédio não ser caracterizado somente quando você tem uma subordinação hierárquica, né? Ele não é somente ascendente. Então, eu queria até conversar com você a respeito disso. Por quê? Porque se a gente verifica a tipificação penal, então, lá no Código Penal 216-A, que foi introduzido em 2001, ele é claro ao dispor que preciso de uma hierarquia, né, uma ascendência. Então, o assédio sexual necessariamente só seria caracterizado nesses casos. E hoje à tarde eu resolvi fazer uma pesquisa de jurisprudência, porque como você disse, né, o assédio é mais amplo, e pesquisando a jurisprudência dos tribunais aqui do Brasil, eu encontrei muitos julgados em que o assédio ele ficou ali patente, que teve o assédio, o fato, o fundo fático, de forma clara, mas não teve uma condenação. Por quê? Porque esse assédio ele vinha de um colega de trabalho, né? Então eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar muito e também já vou aproveitar para emendar a pergunta. O que você vê em relação à questão de legislação? A reforma trabalhista poderia ter abarcado isso? A gente já ter previsão? Qual que é o seu posicionamento em relação a essa questão da subordinação ou não do assédio? Para mim, é importantíssimo falar dentro dessa linha. Aí eu preciso, talvez, Jack Stripador, por partes. Vamos aqui tentar explicar a partir da delimitação conceitual do que seja assédio, para que a gente possa compreender esse problema que temos em função do tipo penal inaugurado em 2001. E note, a minha tese é de 2000, ou seja, eu já estudo assédio sexual muito antes de haver o tipo penal. É preciso entender o que é o assédio. O assédio sexual é uma conduta de natureza sexual, né, que restringe é uma conduta humana que restringe a liberdade sexual do indivíduo. Por que eu estou trabalhando esse conceito tão aberto? Eu, talvez pela minha formação de civilista, eu seja muito simpático a conceitos jurídicos indeterminados, o que não é lá muito afeto no campo da dogmática penal. Mas nós estamos aqui trabalhando o instituto do assédio. Por quê? Porque é preciso entender que nós temos ali uma conduta de natureza sexual, né? Ou seja, aqui nós temos um corte epistemológico mais específico, porque se você tiver a oportunidade de ver um dia, está lá no meu canal no YouTube,
o episódio do Papeando com Pamplona que eu fiz com o professor Rodrigues Pinto, que está ainda ativo, Nossa, com excelente. 90 anos, né? A gente foi discutir assédio moral e aí a gente foi trabalhar justamente essa... Assédio moral e assédio sexual estão numa relação de gênero e espécie? Podem estar, não necessariamente estão, mas é preciso perceber que é uma conduta que avilta a dignidade do indivíduo. Neste caso, nós estamos falando de uma dignidade sexual, de uma liberdade sexual. E aí, qual é o grande lance para compreender? Toda conduta que restringe a liberdade sexual de forma reiterada, vai caracterizar a figura do assédio. E aqui é um detalhe interessante, é a compreensão do que é assédio. Assédio é a palavra que lembra cerco, ou seja, reiteração de atos. Pode ser a reiteração com a pessoa ou pode ser a reiteração com a comunidade, ou seja, eu tenho várias vítimas e com atos únicos, mas eu tenho, na verdade, uma reiteração de uma determinada conduta. Um indivíduo, num ato isolado, uma única vez na vida, sem nenhum tipo de situação, se caracteriza como assédio? A priori, não. Pode se caracterizar como outra situação de violência, de liberdade ou de agressão à dignidade do indivíduo. Mas perceba, essa conduta, e aí eu vou usar uma expressão dos jovens também, né? Essa conduta do assédio, do cerco, os jovens hoje, uma expressão que vem lá, é uma expressão inglesa, que é do stalker, né? To stalk, né? Stalkear alguém, né? Perseguir alguém. Essa é uma postura que está na base da compreensão do assédio. E aí, deixa eu explicar essas diferenças para colocar o direito do trabalho no bolo. Quando a gente percebe uma conduta intimidante, né, reiterada, de conteúdo sexual, e quando nós falamos de sexo, não há limite para a criatividade humana, né? Nelson Rodrigues gostava de falar, se nós soubéssemos como as pessoas fizeram sexo no dia anterior, talvez nós nem a cumprimentássemos no dia seguinte, né? Então, uma coisa é o exercício da nossa própria liberdade entre quatro paredes, dentro no campo de intimidade, dentro do campo de desejo, de necessidade. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de restrição, nós estamos falando de limitação de liberdade. Ora, cada um faça sexo do jeito que quiser, da forma que quiser, com quem quiser, dentro do âmbito da liberdade. Quando nós temos restrição de liberdade, saímos do campo do mero exercício da sua condição de indivíduo para uma condição de agressão. E aí, nós vamos ter algumas modalidades que são interessantes para compreender. Ora, nós podemos ter o assédio sexual, né? E o modelo mais evidente é o assédio sexual por intimidação. Não, mas, na verdade, o assédio sexual, que a gente usa a expressão lá romana, quiprocó, quid pro quo, quiprocó. Isto por aquilo. É o assédio sexual da expressão chula, ou dá ou desce. A expressão, ou você fica comigo, ou você vai ter uma punição, ou você fica comigo e aí você vai ter uma promoção, ou seja, você vai ter algum tipo de chantagem, né, para o indivíduo, nesse ponto, se submeter, pensando em não ter uma retaliação ou, eventualmente, ter uma premiação. Esta, sim, é a típica modalidade de assédio em que nós vemos a ideia do assédio sexual vertical descendente. A desigualdade aqui é fundamental. A chantagem, a ameaça é fundamental. É esta modalidade que está tipificada. Porque o indivíduo exige uma determinada expressão, veio da Espanha, né? Exige determinados favores sexuais, né? E aí entrou no tipo penal brasileiro, né? Em função dessa situação de desigualdade. Mas essa não é a única modalidade. Nós podemos falar do assédio sexual vertical ascendente, ou seja, de subordinados em relação a superiores, e alguém diz, que é isso, que absurdo. Não, isso é só de um filme lá, do Michael Douglas lá,
Não, peraí, entender essa questão aqui, às vezes pode haver em determinados campos que as pessoas tenham algum tipo de estabilidade ou em função de determinadas circunstâncias. A gente pode ver isso, às vezes, no ambiente educacional, a gente pode ver isso no ambiente do trabalho, a gente pode ver isso no ambiente hospitalar. Então, são aspectos que podem ser relacionados. E aqui perceba, a noção do poder hierárquico já fica um pouco fragmentado. Mas a gente precisa agregar a essa reflexão conceitos de psicologia, porque aí a expressão poder muda a acepção e pode estar presente, porque muitas vezes o poder não é somente o poder hierárquico, é o poder, na verdade, no sentido de atração, no sentido de algumas personalidades dominantes, né, que acabam nesse ponto, muitas vezes, independente do seu papel. E aí a gente vai entrar para pensar na sua pesquisa justamente no que eu chamo de assédio sexual horizontal. É naquele que nós não temos o colega, ou não temos uma relação de subordinação, que é evidente nos colegas de trabalho. Essa situação ela não se enquadra no tipo penal. Né? E, nesse ponto, nós vamos ter apenas um ilícito do ponto de vista civil. E aqui, Daniela, com você como professora de Direito do Processo do Trabalho, é justamente um dos pontos que eu gostaria de talvez aprofundar contigo. Às vezes, nós temos no sistema brasileiro, e é natural, até mesmo como movimentos muito de emancipação, de empoderamento, muito querendo respostas criminais, respostas penais. Eu nunca fui favorável a esse tipo de resposta estatal. Por quê? Não porque acha que deva passar incólume de forma alguma, mas é preciso entender que o direito penal é uma última ratio. Ela deve entrar em situações absolutamente excepcionais e, por causa disso, o direito penal tem de estar cercado de uma quantidade enorme de garantias, né, do cidadão, da cidadã, trazendo justamente um sistema processual que permita uma maturação. Sinceramente, para as vítimas, e aí eu vou pensar para as mulheres mesmo, para as vítimas, nesse ponto, pensar numa resposta criminal nessas circunstâncias vai agravar muitas vezes os danos. Por quê? Porque a gente precisa, muitas vezes, ir fundo, pesado, mão pesada mesmo, no campo das reparações civis, justamente para evitar que o indivíduo faça isso. Por quê? Você é professora de Direito do Trabalho, né, de Processo do Trabalho, então vai perceber que essas hipóteses que você pesquisou não se enquadram no tipo penal, mas tranquilamente se enquadrariam em incontinência de conduta para pensar na justa causa trabalhista, se enquadraria tranquilamente numa reparação por danos morais. E perceba que, entre colegas de trabalho, nós vamos ter uma situação de aplicação do artigo 932, inciso 3º, combinado com o 933 do Código Civil, para pensar em responsabilidade civil objetiva do empregador por conduta de seu empregado. Ou seja, porque o indivíduo está lá no meio ambiente de trabalho e não tem assédio sexual culposo, meu filho. Assédio sexual é doloso. Então, nessa modalidade, sem sombra de dúvida, nós vamos ter aí um campo de uma reparação que pode ser pesadíssima e tem de ser pesada, sabe? É preciso compreender isso, porque às vezes as pessoas não entendem que quando nós falamos de que a persecução criminal deve ser a última ratio, não é de forma alguma aliviando a barra do criminoso, não é não. É imaginar que nós precisamos de respostas mais rápidas pensando na vítima. Por quê? Porque a vida continua e é preciso, nesse ponto, preservar, né, e tentar restaurar e reconstruir uma vida que muitas vezes não tem mais como se construir. Por quê? Por causa dos danos psicológicos que a pessoa sofreu. Então, é algo que a gente precisa realmente compreender em outra perspectiva, porque pensar em tipificação de tudo aquilo que seja conduta que possa ser ilícita é, na verdade, transformar o nosso sistema em um sistema de um Estado policial. Né? E talvez embora com a melhor das boas intenções, as pessoas não conseguem, talvez, perceber isso.
E a gente precisa, na verdade, é denunciar. A gente precisa, não pode se calar. E por isso, mais uma vez aí, a minha solidariedade à colega Mariana, justamente porque ela tomou a coragem de denunciar, e de fazer, e fazer o escarcéu. Por quê? Porque esse indivíduo que fez essa conduta, e pelos vídeos que ela mesma reproduziu depois, é um indivíduo que já tem postura misógina, que já tem uma postura machista, já tem uma postura de potencial violência contra a mulher, né? É um indivíduo que, depois disso, e depois de sofrer a execração pública obviamente, as ações judiciais correspondentes, pensando no campo da reparação de danos, é algo que precisa, efetivamente, nós não calarmos. Esse vídeo tem que queimar o filme mesmo dele, entende? Para quê? Porque ele ainda vai continuar lá como cidadão produtivo, como, sei lá, essa expressão que está tão distorcida no Brasil, que às vezes é complicado falar, mas essa situação dessas pessoas de bem, né? De bem alto lá, né? Mas é preciso, nesse ponto, compreender efetivamente que há um universo aí a enfrentar. E aí, pensando na relação de trabalho, justamente, talvez as repercussões pragmáticas sobre isso. Por quê? Porque você pediu, estou tentando responder tudo. Eu coloquei muita coisa. Na verdade, porque meu pensamento foi o seguinte, Pamplona, em relação a essa questão do assédio horizontal. O que eu vi é que não tinha, né, em muitos casos a gente não teve efetivamente a condenação, porque o juiz do trabalho entendeu que essa espécie de horizontal não está na lei necessariamente, então eu não vou condenar. Então eu acho, na minha opinião, efetivamente a gente teria que ter uma regulamentação em relação a isso, pelo menos explicando na legislação, olha, o assédio horizontal ele também existe, né? Só a título de exemplo, existe um procedimento de uma colega minha que realmente ela sofreu assédio horizontal e ele foi arquivado porque, olha, não tem subordinação hierárquica, ok, está tudo provado, mas eu vou arquivar. Então é algo que eu acredito que seja extremamente complicado, porque no fim você acaba tendo impunidade, em vários casos, por essa interpretação de validade de uma construção doutrinária ou não. Não sei se você entende minha colocação em relação a isso. Perfeitamente. E me diga, querida Daniela, eu vou lhe dar o original da minha tese de doutorado para você ver. Porque eu estava profetizando. Agradeço. Eu estava profetizando isso, dizendo, a gente precisa denunciar o assédio, a gente precisa compreender que é um ilícito, que precisa ser objeto de reflexão e denúncia. E o caminho da tutela criminal vai, na verdade, gerar o quê? Porque todo mundo só pensava no assédio moral, vertical, descendente. E aí, o que acontece? Se nós formos nessa linha de buscar esse campo, nós, na prática, nós vamos negar à vítima reparação. É o que está acontecendo. Né? Há um texto sensacional de 1999 do professor Ariel Dotti, né, da Federal do Paraná, especificamente sobre assédio, 99, 2000, sobre isso, em que ele cita justamente essas inconveniências da tipificação penal. O problema, e aí vamos ir para o outro lado. Eu que não sou um entusiasta da tipificação, da linha, eu sou muito mais favorável às reparações civis e trabalhistas, vou aqui ser advogado do diabo, mas vou refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque há toda uma linguagem simbólica, né? Há toda um direito que é simbólico dessa ideia da tipificação. Virou crime e aí a sociedade aprende os olhos. Perceba, querido, a gente não tipificou o assédio moral. Eu continuo dizendo que não há necessidade de tipificar. E por que eu continuo dizendo? Porque eu tenho minha prática, que é a sua prática também. Né? E perceba, quando nós não trouxemos um conceito fechado de assédio moral, que é o que o legislador tende sempre a fazer, o que é que você percebe? Você permite uma reparação civil, um combate, uma atuação do Ministério Público do Trabalho. Você perceba, se nós tivermos hoje, em função do tipo penal de 2001, o que é que acontece? Todo tipo de campanha que
para esclarecimento de outras modalidades de assédio sexual, cai no vazio por causa do tipo penal. Concordo. Entende? Então, o que acontece? O exemplo do assédio moral, que foi outro tema das minhas reflexões em pós-graduação, para mim, é didático. Ou seja, a gente não precisava tipificar o assédio sexual para combatê-lo, tipificou, aconteceu o que está acontecendo. A gente não precisou tipificar o assédio moral para combater. A gente continua combatendo no campo civil, no campo trabalhista. O MPT faz um trabalho sensacional. A convenção da OIT sobre o tema. Então, a gente tem hoje uma perspectiva de uma tutela muito mais efetiva sem precisar do direito penal. O problema é, digamos assim, esse elan, esse charme de dizer que virou crime traz acarreta. O problema é que, na perspectiva, a conveniência ou não de se tipificar todas as modalidades faz que você tenha que passar pelo processo legislativo e a Bismarck sempre falou, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos varíamos delas. Né? E aí, porque às vezes é muito fácil imaginar assim, olha, a gente tem que ter o tipo penal e acabou. O tipo penal acabou, nós estamos numa democracia, precisa passar pelo Congresso Nacional, tem lobby de um lado, lobby de outro, sabe? Não é assim um pirlim-pim-pim e que a gente resolve. A gente, na verdade, precisa... Não sei, Dani, se eu estou chamando de Dani, já de criatividade. Né? Ótimo, não tem problema algum. Filhos ou não. Eu tenho uma filha de 20 anos, eu tenho um menino de 15 anos. E a minha postura é de ensiná-los, né, a tratar, a ser bem tratada e a tratar bem as mulheres do lado do meu filho. Porque é um campo cultural que é fundamental para combater o assédio, muito maior do que previsões abstratas do campo da dogmática penal. Excelente colocação, Rodolfo. Então, a questão é que é realmente mais profundo, né? Então, a gente tem que combater na sociedade e depois isso migra necessariamente para as outras áreas. E, Rodolfo, ainda no assunto... Quero ouvir mais você, já falei demais. Não, eu queria falar a respeito um pouquinho de prova de assédio sexual. Né? O que acontece? A prova do assédio sexual é uma prova extremamente difícil. Extremamente difícil. Primeiro, para começar, a denúncia de um assédio sexual é extremamente difícil. Como a gente falou, parabéns para a doutora Mariana, não é para qualquer um, né? Não é qualquer uma que faz a denúncia, porque existe o medo de represália, então a empregada está ali trabalhando, então tem muitas consequências, perdeu o emprego, o que a sociedade vai pensar a respeito dela, a culpa, né? Via de regra, a mulher assediada, ela sente a culpa, de alguma maneira ela acha que ela fez alguma coisa, ou ela foi simpática demais, ou algum ato dela pode ter ensejado esse assédio. Então, para começar, existe... Só para fazer uma nota de rodapé, né? Claro. Lembrar que a própria marcha das vadias, né? Ela nasceu em função justamente desse pensamento machista que está incrustado na sociedade, da mulher que é vítima achar que é pela forma que ela se veste, que é pela a forma que ela lida com a pessoa. Ou seja, nós pegamos a vítima e colocamos como culpada na conduta. Não sei se você conhece essa história sobre a marcha das vadias, né? Porque o que é? Vadia foi a forma que se traduziu para o português. Mas isso nasceu justamente por causa de, olha só, campanhas para combater a violência sexual em que homens sem a sensibilidade e não preparados para lidar com os problemas das mulheres iam dizendo, olha, a forma de você evitar violência sexual é você se vestir de forma mais prendada, mais comportada. E aí falou em inglês, don't wear it like a hooker, né? Que é a marcha das rucas. Ruca a gente chama de prostituta, mas botou vadia para ficar mais, talvez, mais gourmetizado. Né? Então, isso é uma coisa interessante.
né, para a gente compreender. Por quê? Porque reflete a sociedade. Né? Às vezes os pais, as mães dizem, minha filha, não vá com essa roupa, meu filho não vai... Peraí, a vítima, a pessoa não tem a sua liberdade, né? E agora tem que Exato, é pensar o que se por espera de causa dos ombros. bela recatada e do lar, né? Que a mulher Exato, tem que ser, porque senão não se dá o respeito, né? Esse é o pensamento. Então, Rodolfo, na verdade, o que a gente tem é, assim, primeiro essa dificuldade da denúncia, como, né, você bem colocou aqui também, pela essa culpa que a mulher carrega. E a partir do momento. E isso também, depois, quando, né, tem o processo, o que acontece? A gente tem um grande problema em relação à prova, porque, via de regra, essas questões que envolvem assédio sexual, elas ocorrem geralmente só entre o assediador e a pessoa. Né? Então, você fica ali a palavra de um contra a palavra de outro. O Ministério Público, ele já, algumas vezes do trabalho, ele já se manifestou falando, olha, apesar de, nesses casos, apesar da ausência de prova, deve-se compreender que existe, sim, um assédio. Mas essa efetivamente é uma prova complicada. Então, isso faz com que muitas mulheres só tenham coragem de denunciar ou até mesmo ajuizar uma ação quando outros casos surgem. Como foi, por exemplo, eu estou misturando um pouco o processo com a parte de fora, tá? Mas como foi, por exemplo, o caso João de Deus, né? Então, mais de 500 denúncias, quer dizer que as denúncias que apareceram, imagina as que optaram por não denunciar. Mas isso demorou anos a fio, né? Então, teve aquele medo, óbvio, da denúncia e para enfrentar um processo, por exemplo, um processo trabalhista, você também encontra um problema ali na prova. Efetivamente você tem um problema em relação à prova. Eu queria saber o que você entende em relação a isso. Óbvio que a gente coloca, né? Você fala, olha, o que é ideal para a mulher? Olha, vai pegando informações, e-mails, mensagens de WhatsApp, né? Algo, gravação testemunha, ambiental. gravação. Mas a grande questão é que a maior parte desses assédios, ele ocorrem porque o assediador, ele não é burro, né? Via de regra. Tem uns que deixam ali uma série de provas no caminho, mas outros não, sabem efetivamente como agir ali para não se incriminar. Então, esse problema de prova eu vejo como algo extremamente delicado nas resoluções e nos julgamentos, né? Na questão judicial. O que você... Não, eu não tenho dúvida, você está certíssima. É extremamente complicado mesmo. E é preciso entender, e aí me permita ser mais cruel sobre essa questão do assédio. Por quê? Porque, na verdade, você falou assim, não, às vezes o assediante, né, o assediador, né, não é burro. Não é isso, não é só questão de burrice ou de maquiavelismo, não. Às vezes, simplesmente, ele acha que aquilo é perfeitamente natural, que aquela é a conduta. O exemplo da Mariana é evidente. O indivíduo acha que aquela postura é perfeitamente natural, é aceitável, é tolerável socialmente. Então, o indivíduo que acha que pode fazer propostas indecentes para suas empregadas, para suas subordinadas, ele acha que porque ele é o dono ou porque ele é o chefe, ele acha que isso é perfeitamente natural. Não se o exemplo, mudando de assunto, do indivíduo que agrediu verbalmente lá o motoboy, né? Ele acha que é normal. Você tem inveja, eu tenho casa. Entende? Então, perceba, é algo de uma naturalização da violência. E nesse caso, agora, porque estou falando da naturalização dessas práticas assediantes. Então, o que é que acontece? Prova, estamos falando aqui de processo, não é algo fácil. Sinceramente, aí eu tenho que ser... Eu aprendi com minhas amigas, minhas colegas, minhas companheiras, né, de que há vários feminismos, né, e aí há alguns feministas que acham que homens não podem dizer que são feministas. Se você for partidária do que acha que pode, então você está ouvindo um homem feminista. Se você for partidária que não é, eu vou dizer um homem que apoia o movimento feminista. Pronto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, sendo um homem que apoia o movimento feminista, eu não posso fechar os olhos para um sistema processual.
E eu preciso ainda ter isso. Por quê? Porque isso precisa ser observado para toda a sociedade. E aí, qual que é que eu recomendo? Recomendo muitas vezes é que faça, como eu estou dizendo, se municie. Por quê? Porque aí vai depender muito de qual vai ser a estratégia para se resolver isso no processo. Porque a gente não pode se enganar, não pode ser ingênuo. Não acha que, olha, aconteceu o fato, vamos resolver qualquer fato. Esqueça assédio sexual, pense numa dívida trabalhista, pense numa pensão alimentícia, pense numa dívida de um financiamento. Tudo, obviamente, precisa ser objeto de elementos probatórios. O que eu digo, e aí é o problema, e eu escrevo isso há 20 anos, né? É preciso, e as pessoas às vezes distorcem, é preciso ter cuidado com isso. Não é que a palavra da vítima é mais importante que a palavra do assediador. Falar isso é uma asneira. Falar isso, me permita ser mais rigoroso, né? Falar isso depõe contra a luta das mulheres no combate do assédio. Na verdade, é perceber que o conjunto probatório pode levar a indícios de que a palavra da vítima deva prevalecer contra a palavra do assediador. E por isso, mais uma vez, que eu digo, porque nós pensando aqui no campo da reparação civil, da reparação trabalhista. Porque quando a gente joga para o sistema da persecução criminal, aí nós temos outros princípios, porque lá é para defender do jusponente do Estado. E aí você tem lá um outro elemento para fazer, que aí vai ter um duplo pro-réu. Então a gente precisa, mais um dos campos que eu acho que pensar no campo do direito civil, do direito do trabalho, não é pensar em menor, não. É pensar em punição das mais pesadas. Mas nesse ponto, podendo assim flexibilizar a interpretação da prova. Por quê? Sim. Porque nesse ponto, o que a gente precisa entender? E siga a linha do Supremo Tribunal Federal. A gravação ambiental é um elemento importantíssimo. E o Supremo admite, você está gravando a sua própria voz. Você está com um mecanismo de defesa, né? E aí você leva isso para o processo. Entende? Porque é algo a fazer. Porque é algo que você... O assédio, normalmente... Não pensa só no assédio. A cantada. Porque a gente tem que fazer sempre a distinção. A cantada, o gracejo, o galanteio, ele pode acontecer de forma pública ou privada, mas o galanteio, ainda não entrei no assédio, o galanteio, o gracejo, de um conteúdo mais sexualizado, pode acontecer, e normalmente acontece, em meios mais restritos, somente entre duas pessoas. E isso, estou dizendo que é assédio? Não. Assédio é quando tem restrição da liberdade do indivíduo, da liberdade sexual, de tornar um inferno, de fazer o indivíduo... Eu costumo dizer, na época que eu fiz isso, por causa do Mike Tyson, da Desiree Washington, que na época fazendo palestra sobre isso, que o combate ao assédio sexual é a tutela do direito de dizer não. Sabe? Há uma piada machista que dizia que nas relações de sedução, homens e mulheres, quando a mulher diz não, é talvez. E quando diz talvez, é sim, insista. Quando você colocou no início, Pamplona, desculpa interromper, no início da fala, quando você estava conceituando a questão da assédio, você falou, olha, necessariamente eu tenho que ter essa prática reiterada, né? Isso. Até, inclusive, no assédio, sua opinião é em relação ao assédio sexual. Por exemplo, a gente pode citar um caso que numa empresa um superior vai lá e, vou falar em termos, né, linguagem chula, vai lá e agarra uma empregada. Nesse caso, você acha que pelo fato de ser um único ato, não caracteriza o assédio, teria outra caracterização? É outro tipo penal, porque quem está pensando no campo da persecução criminal. E trabalhista caberia eventual indenização em decorrente do dano. Sim, ali, sim, independente. É a mesma coisa quando eu tinha lá situações de a pessoa alegava assédio moral porque foi agredida verbalmente uma vez. Não é assédio moral, mas é agressão. Então vai ter a reparação. Por isso, a tutela civil é muito mais flexível do que a tutela criminal.
E aí o que acontece? O indivíduo, aí é a complexidade do tema do assédio. O indivíduo agarrou a subordinada. É assédio? É assédio? Não, isso é violência sexual. Isso pode ser, inclusive, tentativa de estupro. Né? E a palavra estupro, inclusive, foi modificada no tipo penal para pensar em várias modalidades de violência sexual. Então, é algo muito maior do que assédio. É muito maior nessa situação. Agora, perceba, esse indivíduo que tentou, é uma tentativa de estupro em relação ao... Esse indivíduo joga lá em relação às suas subordinadas, gerando constrangimentos, gerando determinado... Ele tem essa prática, isso é extremamente comum. Aí é assédio. Mas não é o assédio que provoca. É o assédio ambiental. E é Sim. essa modalidade. É por isso, para efeito civil, para efeito trabalhista, é assédio como constrangimento, não como chantagem. Agora, não é o tipo penal. Sim, sim. Inclusive, em relação a essa questão de reparação, Rodolfo, essa reparação, a gente vê condenação entre 5 a 15 mil na Justiça do Trabalho de uma maneira geral. Olha, em relação a isso, a gente fixa ponto. 5 mil, 15 mil, 10 mil. O que eu acho que tem que ter uma atenção especial, porque muitas vezes um caso de assédio, ele gera danos enormes na pessoa assediada, né, que envolve desde tratamento psicológico, necessidade de acompanhamento médico, de remédios, às vezes a consequência é tamanha, né, que vira efetivamente uma doença. Então existe essa necessidade de um pensamento de que, olha, a gente não pode tabelar ali, tem que olhar efetivamente caso a caso e levar em consideração as consequências, e eu acredito que sempre de uma forma extremamente mais preocupada realmente, quais são essas consequências que muitas vezes um assédio sexual pode levar até mesmo um suicídio, né? Então, nos casos mais graves, nos casos mais extremos. Então, eu tenho uma grande preocupação também quando penso em questão de indenização trabalhista nos casos de assédio sexual. Justamente pela amplitude da necessidade de reparação, tanto no aspecto do dano moral como no aspecto do dano material. Né? Esse tema da indenização é um tema que cabe outra live, sabe? Sim, eu falei, olha, a gente está falando há quase uma hora e tem tanta coisa para falar. Já está, na verdade, falando 5 minutos, então a gente vai ter daqui a pouco dar uma abreviada. Mas o que eu vou falar sobre isso o problema da indenização é um problema geral, não é só do assédio. Né? Não há valor que pague a morte de um filho, a morte de um pai, a uma violência sexual, uma restrição que tenha gerado consequências psicológicas e psiquiátricas. Entende? Não há valor. Por isso a natureza das reparações por danos morais, na expressão de Orlando Gomes, são compensações pelo mal sofrido e não um preço dolores, a expressão que se usava, um preço da dor. Na verdade, nenhum valor que for fixado vai agradar. Não há como. E aí, na verdade, aí não é um problema do assédio. É um problema das reparações de dano moral no sistema brasileiro. Né? Tentou-se, de forma errada, fazer isso com a reforma trabalhista, né? Com essa que não é uma tarifação, mas uma parametrização, mas ficou uma norma que não pegou. E, na verdade, porque foi muito mal feito em todos os aspectos ideológicos aí também. Mas esse é um tema que vale a pena aprofundar. Ele pode pensar, escrever um texto sobre isso. E eu tenho, na verdade, que pedir desculpa ao pessoal que está aqui assistindo, porque já está falando há 55 minutos. E eu vou entrar agora num seminário às 20 horas. Então, nossa Senhora! A minha live das 19 e tem o outro às 20. Mas eu quero dizer, Dani, que foi um prazer conversar muito obrigada. Acho esse tema fascinante, acho que ele pode pegar outros tópicos e trabalhar este e aprofundar ainda mais.
né? E vou deixar a live gravada para todo mundo. Muito Quero bem. mandar um beijo aqui para a doutora Só Erika quero... Brandão, para a doutora Denise Lefrançois. Tem um monte de gente participando aqui. Tem, um monte de gente falou aí. Beijo para todo Pamplona, mundo. só quero um minuto só para fazer uma consideração. Sim. Tá? Eu faço um grupo, parte de um grupo informal aqui de servidoras do Tribunal de São Paulo. É um grupo informal que a gente trata a respeito de assédio moral e sexual, a gente estuda a respeito da matéria. Então, deixar um convite para quem eventualmente quiser fazer parte, é só entrar em contato comigo, né? Então, não é do tribunal, é um grupo informal nosso. Então, fica o convite para quem quiser, é um grupo de acolhimento, de debate. E assim, o objetivo é realmente estudar a matéria e acolher esse mundo das mulheres aí e o assédio, e as formas de assédio, tá bom? E muito obrigada. Tem meu compromisso quando eu for em São Paulo, e se me for possível, né, porque eu tenho que sempre respeitar a intimidade das pessoas, né, se quiserem, eu quero participar de alguma reunião. Para mim é importantíssimo prestar a minha solidariedade. São servidoras, a gente tem juíza também que participa, então assim, nossa, a minha felicidade com a sua participação e com certeza das outras pessoas que fazem parte do grupo, assim, imensa. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada por essa oportunidade da gente falar a respeito desse tema muito importante, viu? Muito obrigada e bom seminário agora. Um beijo a todos e obrigada. Pessoal, sigam aí a professora Daniela Crepaldi, que está fazendo um trabalho ótimo. Eu quero ver o Instagram dela bombado, quero todo mundo aí seguindo. Me sigam também no Instagram e nos meus 2 canais no YouTube. Vai ser uma oportunidade e fica aqui o compromisso. Compromisso 1. Quando eu for em São Paulo, quero participar dessa reunião. Compromisso 2. Será um prazer. A gente marca outra live mais para frente. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Rodolfo. Beijo para todo mundo.